O programa Bom Astral se encontra precisamente no centro do Rio de Janeiro, aqui no Hotel São Francisco, onde está acontecendo o primeiro simpósio, né, da APROCON. Para vocês que não conhecem, a APROCON significa nada mais nada menos que a Confederação dos Contabilistas, né, do Brasil, dos profissionais, né? Do Brasil. E nós estamos aqui ao lado, né, do Raimundo, que vai nos conceder essa entrevista, um momento único para os, né, profissionais da área contábeis do Brasil. Esses encontros são importantes para divulgação à classe contábil, né? Primeiro, da importância da classe. É fundamental que a classe entenda que existem conselhos federais e conselhos regionais que estão principalmente para atender à formação profissional, atender às condições de formação profissional, de valorização profissional, valorização da profissão, de tal maneira que o exercício pelos conselhos precisa ser, e é o que a APROCON se propõe, como entidade da classe, exercer junto aos conselhos esse tipo de controle para que, olha, achamos que está acontecendo tal e tal situação e é preciso agir ou mudar o rumo, ou mudar a forma disso daí ser tratado. Então, há situações típicas próprias do Conselho Federal, próprias do Conselho Regional, que estão sendo vistas. O que acontece é que a própria classe, não fiscaliza as decisões e as formas como os conselhos agem e trabalham. Raimundo Abiatar, muito obrigado pela sua participação. E é claro, também falou isso em nome, né, da APROCON, da Confederação, né, dos Profissionais, né, Contábeis aqui do Brasil, aqui especialmente nesse primeiro simpósio, pela sua participação em nosso programa e também, consequentemente, nessa grande reunião, nesse grande encontro dos profissionais contábeis do Brasil. A classe contábil é aqui representada por vários profissionais de vários estados do Brasil, que agradece. Muito obrigado pela oportunidade e tomara que em outras oportunidades possamos estar juntos. Vai ser um prazer todo nosso. Um abraço. Professor abriu um espaço na sua agenda, está indo agora diretamente para dar aula e ele concedeu essa entrevista. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra. Daqui a pouquinho a gente volta com o Salésio D'Agostin, o presidente da Confederação aqui dos Profissionais Contábeis do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. As contas públicas, né? Olha a importância da nossa contabilidade pública. E é uma coisa, Salésio, que nós vamos discutir amanhã, a questão do nosso grade curricular. Por quê? Eu, quando formei na PUC em Goiás, em 87, em Goiânia, eu estudei um semestre de contabilidade pública. Isso é uma vergonha. Então, por que a maioria não exerce a área de contabilidade pública? Hoje nós temos a demanda, temos carência. Olá, região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, todo o interior do estado de Janeiro. O programa Bom Astral se encontra precisamente no centro do Rio de Janeiro. Estamos aqui no Hotel São Francisco e no primeiro simpósio, né, da Confederação de Profissionais Contábeis do Brasil, da APROCON. Nós temos o prazer, o privilégio, eu diria a grande honra de batermos um papo com o nosso querido Salésio D'Agostin, ele que é o presidente da APROCON, que está nos dando a honra aqui de batermos um papo com o programa Bom Astral. Seja bem-vindo ao programa e um prazer imenso do Mauro Cardoso e toda a equipe está te recebendo. Muito bem, o prazer é nosso, é um prazer em recebê-los e estamos à disposição. Na verdade, uma pergunta se faz necessária, presidente. Qual é a sensação de estar fazendo esse encontro aqui, essa integração dos profissionais contábeis e qual o grande objetivo desse encontro, desse primeiro simpósio? A contabilidade, ela é uma profissão desconhecida pela sociedade. A sociedade não sabe, na verdade, para que serve um contador, para que serve a contabilidade, da sua importância. E toda riqueza, obrigatoriamente, passa pelo contador e o contador é que ratifica todos os resultados. Então é importante nós discutirmos formas, enfim, discutirmos como nós chegaremos até a dar conhecimento à sociedade sobre a importância dessa profissão. Então é por isso que escolhemos hoje Rio de Janeiro para discutir esses assuntos. A sociedade precisa saber a importância das funções que exerce o contador para que ela possa cobrar desse profissional essa cobertura, essa segurança que ele tem que oferecer à sociedade. Você acredita que com esses encontros, com esses simpósios, a classe pode ser mais respeitada, acima de tudo mais reconhecida, até nível, até âmbito nacional e também, é claro, financeiramente falando? Olha, é como eu disse, a sociedade ela precisa saber para que serve um contador. Não, o contador não é um executor de guias para recolher tributos. O contador é aquele que transforma os atos de gestão em informações contábeis para a tomada de decisão.
E essas decisões todas nós precisamos divulgar à sociedade. Não importa, não é importante chegar e dizer eu tenho lucro, ou estou com prejuízo, ou eu não pago minhas contas, ou eu pago em dia minhas contas. Nós temos que ela tem que saber que isso é fruto de um resultado e esse resultado tem que ser conhecido pela sociedade. Porque ter lucro não quer dizer que eu estou bem financeiramente, ter prejuízo não quer dizer que eu estou mal financeiramente. Lucro ou prejuízo, não pagar ou pagar, enfim, são questões que ela precisa entender, porque eu posso ter lucro através de um ajuste financeiro e não através de um resultado operacional. E essas coisas é que tem que ser divulgado para que a sociedade entenda como é que tudo isso funciona. É bem pertinente, né? E conforme um palestrante falou, até com propriedade, depois da lei de responsabilidade fiscal, eu acho, não tenho certeza absoluta que os contábeis, os profissionais contábeis desse país têm que ser muito mais reconhecidos, têm que ser muito mais bem remunerados e, acima de tudo, mais valorizados. Toda a riqueza passa pelo contador. Exatamente. E é o contador que controla toda esta movimentação. Se o contador pudesse instituir mecanismo de controle e se ele tivesse a responsabilidade de poder encaminhar diretamente ao Ministério Público. O país estaria melhor, né? 100% melhor. Por que isso? Porque como todos os atos de gestão passam pelo contador e o contador sabe se está havendo ou não algum ato ilícito, e se ele encaminhar este fato a quem cometeu o ato ilícito, certamente vai ficar engavetado. Agora, se ele tivesse a liberdade de encaminhar este ato ilícito já diretamente ao Ministério Público ou tomar outras providências, e se o contador não estivesse vinculado a quem comete esse ato, certamente o Brasil seria diferente. O senhor está falando para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, são 72 municípios nos assistindo, também através do YouTube, nossas redes sociais. O que você diria para os profissionais contábeis, não somente do interior do estado do Rio de Janeiro, mas consequentemente do Brasil? Existe uma reivindicação para se existir assim, que sejam mais coesos, que sejam mais integrados, acima de tudo, mais unidos para fortalecer a classe? Não tenha dúvida, o contador, ele tem que ter consciência da função social que ele exerce. O contador, ele cuida das pessoas jurídicas e são as pessoas jurídicas que geram emprego e renda. É a pessoa jurídica que contribui através dos tributos. Então, o contador tem que ter conhecimento e consciência desta responsabilidade. E ele tem que estar integrado com as suas entidades de classe para levar para a sociedade a segurança que ele precisa ter. Ele precisa de segurança e ele só vai conseguir a segurança através de uma integração, através da sua união, da sua vinculação às entidades que dariam essa segurança para ele. Programa Bom Astral, batendo papo aqui com o senhor Salésio D'Agostin, presidente da Procon, a Confederação de Profissionais Contábeis do Brasil, presente também aqui no primeiro simpósio aqui no São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, sorte, saúde e um fim de ano abençoado por Deus. E nós agradecemos e assim como agradecemos e pedimos que efetivamente os contadores se integrem e as nossas entidades de classe precisam dele para discutir os assuntos de interesse da sociedade. Um Feliz Natal a todos os contadores. E o Brasil também precisa de vocês, profissionais, com certeza, da área de contabilidade do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor Lúcio Fernandes, que é o coordenador geral desse primeiro simpósio aqui. Eu diria que é o primeiro de muitos, que foi realmente maravilhoso, com grandes palestrantes, presença do nosso presidente aqui da Procon, também do Dr. Marcos Wilson Ferreira Martins. Ele é profissional da área, também advogado, tributarista e também criminalista. Esteve presente aqui o Dr. Marcos Wilson, daqui a pouquinho a gente vai ter o privilégio e a grande honra também de batermos um papo com ele, mas antes nós vamos com Lúcio Fernandes, que é o coordenador geral desse grande e primeiro encontro aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, presidente. Vamos falar um pouquinho, antes de entrarmos na seara propriamente dita do planejamento tributário, o que vem a ser uma carga tributária. A carga tributária, em poucas palavras, é o que? A coleta de dinheiro pelo governo para pagar suas contas. E para a gente fazer um paralelo, um comparativo disso, vamos comparar isso à questão da coleta de dinheiro pelo governo público e a questão do PIB, do Produto Interno Brasileiro, como forma de mostrar o quê?
quando você se refere à questão da coleta do dinheiro público para pagar as contas públicas, passando pelos produtos, que é aquilo que gera o nosso produto interno brasileiro, você está falando então de carga tributária. Em poucas palavras, de uma forma bem objetiva, carga tributária é isso. Depois do presidente da Procon, o senhor Nassalésio D'Agostinho, Mauro Cardoso agora, o programa mostra também a grande honra e a alegria, né, de estarmos aqui juntos, sendo muito, diga-se de passagem, muito bem recebido pelo nosso querido Lúcio Fernandes, que é o coordenador geral deste grande encontro, primeiro simpósio, né, da Procon, da Confederação de Profissionais da área de contabilidade. São maravilhosos e são importantes, fundamentais para o crescimento do nosso Brasil. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Qual a importância, eu perguntei isso para o presidente, mas também eu acho que essa pergunta também cabe ao senhor, deste encontro, e qual o grande objetivo dos profissionais da área aqui nessa realização do primeiro simpósio aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente aqui no centro da cidade? A importância maior do evento foi fazer com que você tivesse grandes profissionais da área, grandes acadêmicos, professores de renomadas faculdades do Brasil inteiro, pudessem trazer de várias áreas públicas, onde o profissional contábil pode exercer a sua profissão, esse olhar que nós temos hoje, da sua interação com a parte social, com a população, hoje com esse advento que a gente vê de uma mudança da população em verificar como é que você pode controlar gastos públicos. Então a ideia maior foi você poder trazer esses profissionais, esses acadêmicos, e poder mostrar a importância do profissional contábil dentro da sociedade. Nós podemos constatar, teve grandes palestrantes aqui, especialmente o Dr. Marcos Wilson, né, que é advogado tributarista, também criminalista, também que exercem essa função maravilhosa no estado de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. De que forma, com que olhos você vê também a presença marcante aqui do Dr. Marcos Wilson? Excelente, por isso ele foi chamado para fazer uma palestra sobre planejamento tributário, uma das áreas de especialização dele. Ele é o nosso diretor jurídico da Procon Brasil, da Confederação de Profissionais de Contabilidade do Brasil, e a gente sabia de toda essa magnitude do conhecimento, da capacitação que ele tem dentro. Você vê que foi uma palestra que se estendeu. Exatamente. E que se a gente deixa, a gente fica aqui a noite toda conversando sobre isso, porque isso é o dia a dia nosso, né? A tributação afeta a sua vida pessoal, afeta a minha, afeta a vida de todos. A sociedade como um todo. Como um todo. Agora, com que olhos, Lúcio, o senhor como contador, especialista na área, você vê a classe dos profissionais contábeis do Brasil? Você acha que existe uma maior integração, existe um maior reconhecimento da sociedade para com a classe? E você acha que a classe está sendo respeitada e está sendo tratada da forma que merece ser? Infelizmente não. Não existe a interação de todos os profissionais da contabilidade, eles não conseguem verificar que tem que ver essa integração, temos que nos juntar para que a gente possa ter uma força maior de reivindicar uma melhor prerrogativa dos nossos direitos, uma maior forma de tratamento, de recebimento por parte dos órgãos fiscalizadores. Nós não somos respeitados não como pessoa, não como profissional, mas não somos respeitados como aquele que está numa intermediação entre o contribuinte e o fisco, com o advento de cada dia novas obrigações acessórias, sem que você seja capacitado, do tipo assim, ó, isso aqui está aqui novo para você fazer, se vira, tem um manual aqui com 1.200 páginas, leia, seja um autodidata para poder aprender como fazer. Quando ele instituir uma obrigação, cabe a ele, e é aí uma redundância, mas ele, por ser uma obrigação acessória, ele tem a obrigação de mostrar ao contribuinte como fazê-la. O contribuinte, porque quem tem essa relação é o contribuinte com o fisco. Eu sou contratado para interpretar aquilo que o contribuinte me dá e eu colocar de forma que a Receita, que o fisco quer receber essas informações. Então isso hoje, e a sociedade não vê dessa forma, né? Ele hoje ainda verifica o contador como um mal necessário. Eu tenho que ter um contador. Ele não verifica que o contador é uma pessoa que vai assessorá-lo, vai dar uma consultoria, para que ele possa desenvolver de forma mais pungente a atividade comercial dele. Eu sinceramente diria que os profissionais da área de contábeis são necessários
e eu diria também que são satisfatórios. E no país onde se exige a lei da responsabilidade fiscal, onde ela foi introduzida na nossa sociedade, eu acho que não tem momento mais importante para os profissionais da área de contabilidade se integrarem mais, se unirem mais, até porque a importância de vocês, não somente, né, para a classe, mas consequentemente para o Estado, para a democracia brasileira, eu acho que é fundamental e essencial para a nossa sociedade, já que vocês são responsáveis pela contabilidade não somente das empresas, mas consequentemente agora das prefeituras, dos governos estaduais e também do governo federal, já que muita gente está perdendo aí mandato por improbidade administrativa. Sim, aí o que acontece? Você vê organismo mostrando, falando de uma forma pejorativa, de uma contabilidade assim, uma contabilidade assada, como se o profissional contábil fizesse aquela contabilidade de forma errônea ou de forma fraudulenta para poder ter desvios de verbas públicas, quando não é isso. Tem que se verificar, quando nós não temos nem muitas vezes atuação dentro daquilo que aconteceu, nós não tivemos nem a condição de verificar ou ser contratado para trabalhar naquela situação. Então o que acontece é você ver a forma de um profissional de forma pejorativa, e para isso a gente tem que estar junto realmente para poder mostrar para a sociedade, mostrar para os organismos públicos de que não, eu sou um profissional que tenho a forma de como fazer até o controle desses gastos, de como é aplicado a gestão dos recursos que vem dos nossos tributos. Traduzindo por isso a importância da PROCON, né, da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, por isso a importância também desse primeiro simpósio aqui no Rio de Janeiro, em nome do Jornal dos Bairros, do programa Bom Astral, lhe parabenizar e desejar muita sorte, que você consiga integrar cada vez mais, unir cada vez mais essa classe tão importante e tão fundamental para a nossa sociedade como um todo. Eu que agradeço a oportunidade e que venham mais simpósios para a gente poder mostrar ao cidadão brasileiro qual é a importância da contabilidade, a importância do profissional da contabilidade. A grandiosidade que é vocês profissionais. O programa Bom Astral daqui a pouquinho volta encerrando aqui com o Dr. Marcos Wilson Ferreira Martins, que é advogado tributarista e também criminalista, fazendo parte desse primeiro simpósio aqui no estado do Rio de Janeiro, eu diria aqui no centro da cidade, no Hotel São Francisco. Obrigado, Lúcio Fernandes, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. É fundamental que o gestor da empresa se convença e tenha consciência de que o planejamento tributário assim como o profissional da contabilidade é importante e essencial para o planejamento tributário para a empresa é também de suma importância. Então, quando nós falamos da gestão tributária do profissional da contabilidade, novamente o casamento do empresário ou do seu gestor e o profissional da contabilidade. Então você vê como caminham juntos: empresa, gestor, empresário, fisco, profissional da contabilidade. Não tem como andar separado. O profissional da contabilidade, ele é essencial. É uma profissão maravilhosa. É uma pena que não tem o reconhecimento que merece ter, né? Não é respeitado como deveria ser. Mas é tão importante a contabilidade para a empresa, para um país, para um órgão público como o Ministério do Planejamento, como o próprio governo da União, como o próprio governo do Estado. Ou seja, a contabilidade é uma coisa tão interessante que, se nós formos parar, não como ciência, mas a contabilidade nós exercemos ela na nossa casa. Quando você vai no mercado, você compra, você controla o seu extrato bancário, ali está a presença da contabilidade, que é um registro de vida financeira, entrada e saída de dinheiro. Tudo a contabilidade está presente. Precisa realmente ter um órgão que lute pela contabilidade para que ela venha ter o seu respeito e ser reconhecida tanto quanto é a sua importância para todo esse mundo que nós acabamos de colocar. Depois do presidente da PROCON, o senhor Salésio D'Agostin, que é o presidente aqui da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, depois também do Lúcio Fernandes, que coordenou toda essa obra-prima que é esse primeiro simpósio aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o prazer e o privilégio, eu diria a grande alegria de também batermos um papo com o Dr. Marcos Wilson Ferreira Martins, advogado tributarista e criminalista, que fez uma palestra impactante, marcante e, segundo o Lúcio Fernandes, é muito, mas muito bem-vindo para
para essa integração, essa unificação de todos os profissionais contábeis do Brasil. Seja bem-vindo ao Bom Astral. Sensação bacana, você vindo de São Paulo, tem uma sede fortificada lá, mas também sendo convidada para mostrar o seu talento, a sua competitividade aqui nessa palestra maravilhosa no primeiro simpósio aqui no Rio de Janeiro. Não só isso, né, Mauro? Como você mesmo sabe, é de São Paulo, mas nós já temos também a nossa filialzinha em Macaé. Já estamos com um trabalho aqui de 3 anos na região de Macaé. Agora, em relação ao trabalho da Procon Brasil, que é a Federação dos Profissionais de Contabilidade do Brasil, esse evento aqui coordenado pelo nosso coordenador do Estado do Rio de Janeiro, que é o Lúcio Fernandes, que é ex-presidente do SESCOM aqui e é militante aqui em entidades muito importantes aqui do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a você a sua colocação de que a minha palestra, a nossa palestra, porque estamos todos aprendendo uns um com o outro, né? Mas de que, de alguma forma, eu pude contribuir com os que estiveram aqui enquanto ouvintes, né, me assistindo. Fico feliz de poder contribuir e passar, dentro de um princípio de humildade, aquilo que um pouquinho do que a gente conhece sobre direito tributário, né? Como você bem colocou, a gente, como advogado tributarista, tem a obrigação de dominar o assunto, ainda quando você carrega, entre aspas, a questão do título de especialista. Mas agradeço por isso e dizer para você que a Procon é uma entidade que surgiu para lutar para que o profissional da contabilidade ele venha a ser mais respeitado, ele tenha o seu trabalho reconhecido, a exemplo de outros segmentos de órgãos de classe, de profissões de classe, que o profissional ele tem um reconhecimento. E o profissional da contabilidade, apesar dele ter os seus órgãos de representatividade, que é os CRCs e o Conselho Federal de Contabilidade, na nossa concepção, e aí nós não estamos fazendo oposição a eles, nós estamos dizendo que esses órgãos pouco estão fazendo para o profissional de contabilidade diante da grande arrecadação que ele arrecada, que é o dinheiro de contribuição da anuidade do próprio profissional da contabilidade. E às vezes pega esta arrecadação, essa receita, e faz eventos que não vêm de encontro aos interesses do profissional da contabilidade. É dentro desse leque que eu entendo que a Procon surgiu como uma válvula de escape para o profissional da contabilidade que se vê tão desprestigiado pelos órgãos que têm a obrigação de defendê-lo melhor. E uma maneira também de fortalecer a união e a integração dos profissionais, não é verdade? Sem dúvida. Também. Agora uma pergunta também que se faz necessária, um dos palestrantes falou com muita propriedade, eu achei super interessante, depois da lei de responsabilidade fiscal, eu acho que os profissionais da área, especialmente, nós estamos falando aqui, os profissionais contábeis do Brasil, estão sendo fundamentais, essenciais para a democracia, para a credibilidade, para a respeitabilidade na política brasileira, você não concorda? Sem dúvida nenhuma, você está falando da palestra do nosso querido Dete Nunes, exatamente, que é auditor, contador público, né, auditor do Tribunal Tocantins, não é isso? Tocantins, do Tribunal Estadual, que colocou com muita propriedade a questão dessa lei que você frisa e a questão de que, não obstante a importância hoje desses tribunais de contas, é preciso também aí agora pelo outro lado também de um órgão que é muito importante para a sociedade, como a Procon entende que o profissional da contabilidade é importante para a sociedade, também nessa questão da contabilidade pública, que é contabilidade, é o contador público, né? Muito bem colocado pelo palestrante Dete Nunes, a importância desses tribunais, mas mais ainda, a importância de se fazer algo para que esses tribunais de contas possam ter mais liberdade, mais prerrogativa para fiscalizar melhor. Agora, se você me permite, a gente está falando aqui desse primeiro simpósio aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui no Hotel São Francisco. Eu vou te explorar mais um pouquinho, se você me permite. Todos nós sabemos que o senhor é renomado, né? Dr. Marcos Wilson Ferreira Martins, volto a repetir, advogado tributarista e criminalista. São duas vertentes, né? A área criminalista, a área tributarista, e são duas áreas totalmente distintas, né? De que forma o senhor consegue viajar por essas áreas de maneira tão competente, tão talentosa e tão reconhecida, não somente, volto a repetir, no estado de São Paulo, você está aqui, o senhor está no Rio de Janeiro, agora também entrando na região, na Baixada Litorânea, no Norte Fluminense, vai em breve, vocês, telespectadores aí de todo o interior do estado de Janeiro, vai estar com o escritório em Macaé e vocês vão ter o privilégio,
como todos gostariam de ter o doutor Marcos Wilson defendendo a sua empresa, a sua família, contribuindo com certeza para o crescimento da sua região. Deve ser complexo e difícil viajar nessas áreas, né? Não é fácil, mas deixa eu só fazer uma informação, completar uma informação para você. Vai estar não, já estamos em Macaé, nós estamos ampliando. Maravilha. A intenção é que nós vamos ampliar a partir do ano que vem. Agora, com relação à sua pergunta propriamente dita, como um profissional da área, um advogado da área tributária, que é totalmente diferente da área criminal. Totalmente distinta. Mas eu quero fazer um esclarecimento para você que também sou profissional da contabilidade. Sou advogado, mas também profissional da contabilidade. O que me permite que eu tenha condições de fazer com maior segurança a questão tributária, porque necessariamente o contador também é um profundo conhecedor de tributos. Agora, a questão criminal, sim, eu concordo com você que é o advogado criminalista, poderá ser considerado distante da área tributária, mas não é bem assim, porque também o tributarista precisa conhecer o lado criminal, a exemplo, por exemplo, da Lei 9.137 de 90, que trata do crime tributário contra a ordem, tributário contra a ordem tributária. E aí quando você diz assim, é criminal, por quê? Porque é um crime vindo da seara tributarista, que por alguma razão se transformou num crime, portanto penal. Nesse momento, não é completo você como um profissional da contabilidade, advogado tributarista, e ao mesmo tempo você vai defender um cliente que está envolvido na esfera criminal, por exemplo, numa questão de crime contra a ordem tributária, ou qualquer um outro crime, lavagem de dinheiro, qualquer um outro crime que venha dessa esfera tributária. O que o seu cliente, no caso o meu cliente, terá? Um profissional completo. Agora, o doutor Marcos Wilson é uma pessoa super humilde e modesta, mas realmente haja talento para caminhar nessas áreas com tanto talento, tanta competitividade que é a área tributarista e criminalista. Eu diria que também é super importante esses encontros. Eu sou leigo, né? E como você falou com propriedade também, esse auditor, né, de Tocantins, que eu achei muito importante a palestra dele, que não se valorizava tanto os profissionais contábeis no Brasil. Tem que ser muito mais valorizado, tem que ser muito mais reconhecido, melhor remunerado e que possa existir uma maior integração da sociedade com esses profissionais. É aí que entrou a Procon Brasil, a Federação dos Profissionais de Contabilidade. Essa grande bandeira. Essa bandeira que estamos aí caminhando, é claro que é um desafio, é evidente que tem barreiras, que nós vamos ter que ultrapassar paredes, porque tudo na vida é luta, nada vem de graça. Mas os profissionais da contabilidade, hoje, tem essa válvula de escape. Repito a dizer para você, tem a Procon Brasil, se filie à Procon Brasil, acesse lá www.aproconbrasil.com.br. Chegue mais aqui, doutor. Aqui, a Procon Brasil é a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, eu já falei com propriedade. O profissional da contabilidade. O profissional da contabilidade que estiver hoje entendendo que ele não está sendo representado como deveria, assistido como deveria pelo Conselho Federal e pelos CRCs de seu respectivo CRC, e repito, não estamos fazendo oposição, nós estamos dizendo para esses órgãos, como instituição representativa do nosso órgão de classe, que é uma casa nossa, ela tem que existir para nos defender. E não é isso que nós vimos. Então a Procon está dizendo para eles o seguinte: use melhor a verba que você arrecada do profissional da contabilidade e invista de forma mais adequada, ou melhor dizendo, ofereça curso, se não de graça, com custo menos excessivo do que esses cursos que eles estão oferecendo aí com um custo muito alto, com o dinheiro do profissional da contabilidade. Porque os CRCs existem em função do quê? Da arrecadação da nossa anuidade, a exemplo do governo, que quem sustenta o governo são o quê? A arrecadação de tributos. Você entendeu o que eu quero dizer para você? Então, hoje, a sua pergunta é no sentido do quê? De que tem a Procon hoje para ajudar o contabilista. Graças a Deus a Procon está Traduzindo, a Procon veio para somar e fortalecer os funcionários contábeis e o Brasil. Não é a ninguém, mas cobrar que se cumpra a lei e que se represente o profissional de contabilidade, dando-lhe o direito e o valor que ele merece. Decidiu trabalhar e ela se formou no mesmo mês, passou no vestibular.
comemorar sua filha, verificar suas muitas vezes depois. Muito bem, está comigo, estou com tudo e não estou prosa, afinal de contas, depois de termos batido um papo com o presidente da Procon, senhor Salésio D'Agostin, com Lúcio Fernandes, com o doutor Marcos Wilson Ferreira Martins. Agora também a gente tem o privilégio e a grande honra de batermos um papo com o vice-presidente da Procon, profissionais contábeis do Brasil, presente aqui nesse grande encontro, esse grande evento, um dos grandes palestrantes desse dia especial aqui no primeiro simpósio dos profissionais contábeis do Brasil, o senhor Dete Nunes. Seja bem-vindo ao Bom Astral. Foi um evento realmente ímpar para os contabilistas de todo o Brasil, né? Sem dúvida. Primeiramente, agradecer ao colega Lúcio Fernandes, nosso coordenador da Procon Brasil, do Rio de Janeiro, pelo convite. Eu me senti honrado de estar aqui no Rio de Janeiro, por ser do Tocantins, Palmas, sou vice-presidente da Procon, de vir discutir com os profissionais do Rio sobre a importância da contabilidade pública no contexto, sobre o combate da corrupção e a sua eficácia nos gastos públicos. Eu pude constatar, juntamente com a equipe do programa Bom Astral e também do programa da sua participação neste que foi, acho que, um momento ímpar na sua palestra. Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, a importância dos profissionais contábeis no Brasil para a democracia, para o combate à corrupção, para a transparência do poder do uso do dinheiro público. E eu acho que nada melhor do que vocês se fortalecerem, se unirem, para que realmente os profissionais possam ser muito mais valorizados e respeitados para a sociedade brasileira. Sem dúvida, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio com esse objetivo. Hoje o contador público ele é tudo na administração, tanto a nível de governo como a nível de município, porque é ela que organiza as contas, que aprova, que rejeita, tudo depende do contador público. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para fechar essa valorização. E é isso que pensa a Procon, é levar esse pensamento para que a sociedade saiba a importância do contador e da contabilidade. E na administração pública ela é tudo, porque a Lei de Responsabilidade ela vem limitar os gastos, né, a receita e a despesa. Nós temos limites e esse limite ele é constitucional, ele tem que ser cumprido. Nós estamos vendo aqui o Rio de Janeiro com 2 ex-governadores presos, né, um estado rico, com um grande orçamento, a prefeitura tem um orçamento de quase 40 bilhões, o estado tem um orçamento de 79 bilhões, não era para o estado estar nessa situação. Então, se tivesse respeitado o contador público, eu tenho certeza que hoje o Garotinho, o Sérgio Cabral não estaria preso, porque eles estariam bem municiados através de um contador público dentro da administração municipal e na administração estadual do Rio de Janeiro. Dete Nunes, em nome do programa Bom Astral, da TV Litoral, do Jornal dos Bairros, parabenizar não somente a sua excelência, mas todos que fizeram parte desse primeiro simpósio aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que vocês se fortalecendo, a integração maior dos profissionais contábeis e também, se nossos gestores, volto a repetir, volto a implorar vocês gestores, a reivindicar que vocês façam realmente com que os profissionais da área contábeis sejam muito mais remunerados, muito mais respeitados, muito mais atendidos nas suas palestras, nas suas reivindicações e, acima de tudo, nos seus direitos. Porque se você fizer sua gestão com a participação respeitada pela opinião dos profissionais contábeis, nosso dinheiro vai ter uma utilização melhor para a educação, para a saúde, para a segurança, consequentemente, para os cidadãos brasileiros. O nosso dinheiro será muito melhor aplicado. Obrigado a você e parabéns a você, contador, a você, auditor, pela sua participação em nosso programa. Obrigado. Eu quero agradecer toda a sociedade do Rio de Janeiro, desse grande estado, um estado forte, pujante, e este é o objetivo da Procon Brasil, é valorizar, proteger e delimitar o campo de atuação do profissional da contabilidade. Ele sendo valorizado e protegido, toda a sociedade do Rio e do país estará protegido. Muito obrigado. A Procon, essa veio para ficar. É verdade.